Segunda Reis, capítulo 4, verso de número 1, diz assim o texto: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eu vou repetir: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Somente até aqui. Pai, essa é a tua palavra que está aberta diante de nós. Eu te peço para que o Senhor manifeste o teu poder nessa manhã. Senhor, sozinho nós não conseguimos alimentar toda essa multidão, mas eu te peço que os nossos 5 pães e nossos 2 peixes sejam ofertados nas mãos daquele que pode multiplicar todas as coisas. Senhor, eu oro e eu declaro que o Senhor venha alimentar toda essa multidão. Senhor, eu repreendo agora toda a distração, todo o peso, toda a luta mental, todo o cansaço físico. Nós repreendemos agora e já declaramos uma semana cheia da tua virtude, do teu poder. Senhor, já oro e declaro sobre a semana dos teus filhos, a virada do mês. Eu declaro uma unção que vai destravar os caminhos, o Senhor abrindo as portas, que aquilo que estava fechado e retido, o Senhor vai liberar o efatá, vai destravar algo sobrenatural. E eu declaro a melhor semana da vida dos teus servos, um tempo de romper e viver as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sabe, você conhece um pouco a história do profeta Eliseu. Eliseu deu continuidade ao ministério profético de Elias. Ele foi aquele que recebeu sobre a capa de Elias e a unção dobrada daquilo que Elias produziu no ministério. Eliseu é alguém que eu sou particularmente apaixonado pela história de Eliseu e Elias. Eu estudo muito e sempre ministro sobre esses 2 profetas porque me marcam meu ministério. E você estudando sobre isso, você percebe que Eliseu, ele começou um ministério profético debaixo de uma unção que estava destravada no mundo espiritual. E quando falamos de ministério profético, não é nada do que nós estamos vendo hoje sobre revelar RG, CPF, The King não sei o que, essa coisa aí, irmão, deixa de lado isso aí, irmão. Só aparece esse vídeo desse menino no meu Instagram, eu não aguento mais. Eu falei, não tenho interesse. Aí aparece de novo, The King não sei o que. Eu falei, não aguento mais. E o pessoal pensa que isso é ministério profético. Irmãos, escuta, já falei isso e vou falar de novo. Ministério profético não é revelar RG. Ministério profético não é revelar CPF. Ministério profético é você liberar uma palavra que o céu está dizendo e alterar a realidade da terra. Isso é ministério profético. Ministério profético é quando você olha para sua família, não está vendo sair e está dizendo, aqui eu vejo que a minha família vai servir ao Senhor. Aí você está olhando para o seu marido, não acredita no que Deus vai fazer na vida dele, mas o ministério profético surge quando Deus levanta improváveis para profetizar aquilo que ninguém está vendo. E hoje eu sinto no meu espírito que Deus está separando crentes meninos e crentes maduros. Crente menino se move por coisas de menino. Agora crente maduro entende que não adianta Deus revelar RG, CPF e a vida continuar do mesmo jeito. Deus está levantando uma geração de crentes maduros. Para quê? Para olhar para a realidade e dizer, o Brasil tem jeito, Zona Leste tem jeito, La Pena tem jeito, a Pedro Nunes tem jeito. Será que tem algum profeta do Senhor aqui essa manhã para profetizar comigo? Eu vou liberar, a sua família tem jeito para a glória de Deus. Eu vou mais fundo, o seu casamento tem jeito para a glória de Deus. Mas quando a gente não vive debaixo dessa realidade, a gente olha para a realidade que está acontecendo à nossa frente. Mas ministério profético é olhar para aquilo que não existe e saber que existe um poder por trás daquilo e vai trazer à existência o que você não está enxergando. Isso é ministério profético, é você não temer o natural. É quando você olha para a sua conta e fala assim, eu vou semear na casa do Senhor. É quando você olha para a sua vida emocional e você fala, eu vou ser alguém que vai ser agente de cura na vida de alguém. Isso é ministério profético, é você não olhar para a sua realidade. Porque se você olhar para a sua realidade, você nem estaria aqui nessa manhã, você estaria fazendo outras coisas. Mas quando você não olha para a sua realidade e você olha para a realidade do céu, você mostra para Deus que você acredita mais no que Ele tem poder para fazer do que o mundo natural está te mostrando. Nessa manhã eu sinto no meu espírito um romper com o mundo natural. E você vai entender que se estamos aqui, a luta é espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Escuta isso, a nossa luta é contra principados e potestades. E hoje, quando você libera um glória a Deus aqui, você libera um brado, você libera um aleluia. Sabe o que isso acontece? No mundo espiritual você está se enchendo de uma verdade do ministério profético. Ministério profético é você declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tudo que nós ligamos aqui na terra, você liga no céu e você concorda com o seu glória a Deus.
Então isso é ministério profético. E o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E Eliseu é um homem profético que tinha muitos alunos também do mesmo segmento que ele. Alunos profetas que entendiam o que o céu estava falando. E o texto que nós lemos agora é justamente uma mulher desesperada, que acabou de perder o marido que era da escola dos profetas, marido que era sacerdote do seu lar, uma mulher casada que agora vê a sua vida totalmente ameaçada, ela perde o chão, porque ela não perdeu só o marido, ela perdeu também o sacerdócio sobre a sua casa, ela perdeu a palavra profética sobre a sua família, ela não perdeu simplesmente o marido que provia, mas ela perdeu agora o sacerdócio. A sua família estava debaixo da voz profética daquele homem, e agora ela tem um problema, porque ela tem uma dívida. O texto mostra isso para nós. E essa dívida vai ser paga da pior forma que alguém pode pagar uma dívida. Um credor chega na porta dela dizendo: olha, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos para você pagar a dívida. E isso, imagina a mente dessa mulher, uma fase que ela perdeu o controle de tudo, perdeu o marido, perdeu a voz profética, e agora vai perder também os seus 2 filhos. Isso é o que o texto mostra. Mas o interessante é que no meio dessa situação completamente desesperadora para essa mulher, no meio dessa crise, ela vai até o profeta Eliseu, e ela diz assim: olha, o meu servo temia ao Senhor e ele morreu. Mas ela não chega para Eliseu pedindo dinheiro, porque o texto, alguns versículos para trás, mostra Eliseu vendendo algumas coisas. Ela sabia que o profeta não estava com dinheiro, mas ela não foi atrás do dinheiro, ela foi atrás de uma palavra. Meu Deus, ela não foi atrás do profeta simplesmente para ele lhe dar alguma coisa, mas ela foi atrás do profeta porque sabia que o mesmo Deus que agia na vida do marido continuava agindo na vida da terra, das pessoas que estavam à sua volta. E isso é muito poderoso, porque tudo que ela queria era apenas uma palavra. Repita comigo: uma palavra. Diga mais forte: uma palavra. Escuta, irmãos, tudo que você precisa é de uma palavra. Tudo que a sua família precisa é de uma palavra. Irmãos, a palavra, ela destrava o ambiente. A palavra, ela muda histórias. Isso é muito poderoso, porque ela está dizendo: olha, o profeta morre, mas a palavra profética continua. Eu vou de novo, alguém pegou. Ela está dizendo: o meu marido morreu, o profeta morreu, mas a palavra profética, ela continua. A palavra profética não acabou quando o marido morre, mas o Deus do meu marido continua aqui. Escuta isso, irmãos: os soldados caem da batalha, profetas morrem, mas a palavra de Deus continua de pé. A palavra de Deus continua disponível para nós. Escuta, a viúva está dizendo: existe uma palavra que é maior do que a minha vida. Existe uma palavra que é maior do que o meu marido. Existe uma palavra que é maior sobre todas as coisas. E essa mulher sabe do desafio que ela tem agora. Ela sabe do que perdeu, mas não é, irmãos, porque uma voz se cala que a palavra acaba. Tem muitos homens e mulheres que estão aqui hoje frustrados, porque colocaram a sua esperança profética em um homem e uma mulher, e chegaram aqui frustrados. Mas os homens falham, as mulheres falham, líderes falham, pastores falham, mas se tem algo que não falha, é a palavra de Deus sobre a sua vida. É a palavra que está liberada sobre você. Levanta a sua mão nessa manhã. Eu quero declarar que a palavra continua de pé. O que Deus prometeu sobre você vai acontecer. Pastores podem diferir, líderes podem diferir, mas existe uma palavra que está acima do dom. Existe uma palavra que está acima do cargo, e essa palavra está aqui nessa manhã. Quem pode exaltar o nome de Jesus aqui? Quando o cenário da sua vida mudar, irmãos, receba essa palavra no teu espírito. Quando pessoas que começaram a caminhar com você não acompanhar mais o seu ritmo, quando aqueles que disseram que estariam com você e não estão mais, escuta, ore por eles, mas não ache que aqueles que começaram com você e não estão mais do seu lado, a palavra foi embora junto com eles. A palavra que Deus liberou para você 10 anos atrás, 20 anos atrás, continua com amigo, sem amigo, continua no trabalho ou sem o trabalho que você está, porque a palavra, ela é ininterrupta, ela não para, ela continua crescendo de glória em glória. E o que Deus prometeu, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quem pode exaltar o nome de Jesus aqui essa manhã? Não ache que a palavra foi enterrada com pessoas que saíram da sua vida, porque a palavra sustentou a sua vida até hoje e vai continuar te sustentando. Quer uma palavra profética? Anima-te.
Eu vou de novo. Quer uma palavra profética? Anima-te. Porque Deus continua fazendo e falando e fazendo. Quem pode glorificar Jesus aqui essa manhã? Ele continua operando milagres. A palavra continua fluindo independente de qualquer coisa. Algumas pessoas estarão na sua vida e outras não estarão nos próximos capítulos. Está tudo bem, mas você nunca pode duvidar da palavra que foi liberada sobre a sua história. E a minha pergunta é: o que te move? São a palavra da terra, das pessoas, ou a palavra do céu? O que te move? O que te trouxe até aqui essa manhã? A palavra continua sendo fundamento para nós. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Estou falando isso porque tem crente que entrou aqui não acreditando mais na palavra que está sobre você. E você tem uma palavra. Você tem uma palavra. A palavra é maior do que a decepção. Eu vou de novo. A palavra é maior do que o abandono. A palavra é maior do que a depressão. A palavra é maior do que a calúnia. A palavra é maior do que a dor. Não, alguém não pegou, vou de novo. A palavra é maior do que a cura, do que a decepção, do que a incredulidade. A palavra é maior do que toda a dor que você está sentindo. A palavra continua sendo maior do que a minha insensatez, do que a minha ansiedade. A palavra tem o poder de curar o povo da decepção, da insensatez, das feridas, dos traumas do passado. Eu vou de novo. A palavra tem poder para curar você de dores que você nem contou para ninguém. Só você sabe. Quando coloca a cabeça no travesseiro, meu Deus, quando está no chuveiro, as lágrimas descendo, você não conta para ninguém. Deus está dizendo: a palavra tem poder de te alcançar aonde você não confessa. A palavra tem o poder de tocar o seu coração e mudar a sua vida. Acima da dor do luto, a palavra é maior. Acima da perda, a palavra continua sendo maior. Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui essa manhã. Quando você lê o texto, você percebe que essa mulher está sendo sincera. E uma das coisas que toca o coração de Deus é a obediência e sinceridade. Você percebe que essa mulher... Porque, irmãos, aprenda algo. Deus não é tocado por drama. Você precisa ver o fofinho quando ele quer alguma coisa comigo. Ele está aqui e não está, né? Ele já chega: cara, você não sabe, cara. Ai, minha mãe não pegou dinheiro essa semana, cara. E como que eu vou subir no altar sem cortar o cabelo? Eu falei: tá, vai, aonde você quer chegar com essa palavra? Você consegue? Ele fala assim: você me empresta? Eu falei: tu vai me pagar quando? E ele sabe que o drama dele me comove. Irmão, eu não consigo, minha esposa sabe, o Nicolas, ele convence, o Nicolas me convence. Ele me convence, irmãos. Aí essa semana foi abençoado, o Jonathan veio e falou: pastor, se você for comigo no jogo amanhã, eu pago para você. Eu falei: Corinthians? Tô dentro. Quem estava do meu lado? Aí eu falei: não foi de graça. Falei: o que você me der, darei a ele. Porque o drama, de verdade, me toca, eu não consigo. Eu sou tocado, irmãos. Irmão, ontem eu já queria fazer. Falei: amor, vamos fazer um armário da irmã. Eu já queria, porque o drama toca as pessoas, mas o drama não toca a Deus. Comigo, você consegue me tocar com o drama, mas para Deus... Ela não fez drama, ela olhou, falou: tem um credor, meu marido morreu. Tem um credor, está batendo na porta. Olha isso, ela está dizendo assim no versículo 1: veio a mim um credor. Ela não faz drama. Ela não se vitimiza. Ela está dizendo: e veio a mim um credor, e ponto final. Ela não trocou a palavra dizendo: veio a mim um sequestrador, veio a mim um assassino. Não, ela disse assim: veio a mim um credor. Nós devemos e ele veio, ele tem direito para fazer isso. Mas a nossa vida, irmãos, isso é muito poderoso. Porque o tempo que a gente gasta fazendo malabarismo da nossa história, para a gente não ter culpa das coisas que a gente faz, e se a gente assumisse aquilo que a gente errou, Deus já teria mudado a nossa história faz muito tempo. Mas o problema é que a gente muda as
muitas palavras para a gente se sair por cima e não mostrar que a gente erra. Mas Deus está dizendo: se você errou, assume, é credor. Não muda o nome para satisfazer o seu ego e se te colocar de vítima numa situação, porque o que muda a sua história é a sua sinceridade. O que vai mudar uma vida não é o drama que ela faz, mas o que vai mudar uma vida é a sinceridade de dizer: eu falei, eu assumo, eu pequei, eu confesso, eu fiz errado, eu faço aquilo que eu estou fazendo aqui na terra, eu me coloco à disposição para receber consequência daquilo que eu estou fazendo. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Se a gente assumisse de verdade, irmãos, diante do Senhor, Deus já teria mudado a nossa história. Ela poderia dar o nome de credor. Quando eu estava lendo isso, eu entendi. Ela poderia dar o nome de credor de todos os outros nomes. É alguém que está vindo para sequestrar os filhos. Mas ela está falando, é um credor. E essa mulher agora ela tem um grande problema, mas ela não vai resolver os problemas dela mentindo para Deus. Ela não vai resolver os problemas dela mentindo para o Eliseu. É um credor, dívida nossa. É um credor, nós erramos. E ela nem joga no marido. Ela fala assim, é nossa dívida, é a nossa família. Ela não muda o nome da história, é um credor. Eu errei e eu preciso assumir a culpa. Eu sei que o glória a Deus diminui, mas eu já quero declarar que os próximos dias serão dias de mudanças. Isso eu falo sobre a minha vida, sobre a liderança da Carral, sobre essa igreja. Os próximos dias serão dias de mudança, porque você vai sustentar tudo aquilo que você fez e falou. Você precisa assumir no mundo espiritual. Se você errou, confessa, sujeita, se reorganiza e agora vai viver o seu propósito. A partir de hoje, lá na tua família, todo espírito de cinismo, toda meia verdade já está caindo por terra. Lá no seu trabalho, toda meia verdade já está caindo por terra. Porque a partir de hoje, a verdade do Senhor, ela vai prevalecer sobre a sua vida. A verdade do Senhor vai prevalecer sobre esse lugar. Quem pode me ajudar pregando aqui? Exalta o nome de Jesus essa manhã. Xeremas. Quero o agir de Deus? Fala a verdade para Ele. Irmãos, muita conversa que eu já tive com Deus, se eu falasse perto da minha esposa, ela me olharia e falaria assim, você é muito fraco. Mas eu mostro para Ele onde eu sou fraco. Eu mostro só algumas gotas para ela assim, falo assim, tá difícil aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo. Mas para Deus, eu abro meu coração, eu me rasgo mesmo. Falo, Senhor, não sei se eu vou conseguir. Senhor, não sei. O Senhor me escolheu para tal posição, mas eu não sei se eu consigo. E eu mostro para Ele onde eu sou fraco. E Ele não se assusta com o que eu mostro para Ele. E sabe o que eu sinto quando eu mostro as minhas maiores verdades para Ele? Ele não se assusta e nem se afasta, Ele se aproxima ainda mais. Eu sinto uma graça invadindo o meu ser. Todas as vezes que eu mostro para Ele aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso ser mudado, eu sinto uma graça. E essa graça não só me abraça, eu sinto essa graça mudando o meu ser, me impulsionando para dias melhores, me levantando para um tempo novo, me levantando para uma nova estação. Quero o agir de Deus. Começa a falar a verdade. Deus não está nem aí para o que você finge ser. Deus está aí para aquilo que você é de verdade. E hoje nessa manhã Deus quer curar a sua vida. Será que você pode receber essa palavra? O credor foi até a casa dela e ele foi realmente para pegar aquilo que ela tinha, mas ela não entregou os filhos. Fernando, tem algo nessa palavra, a gente estava conversando esses dias e tem algo que move o meu coração, porque o credor representa aquilo que veio para destruir a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério. Isso é o credor que bate na sua porta para roubar de você aquilo que Deus te entregou. Isso é o que representa. E ele foi para a casa dela para destruir a vida dessa mulher. Mas ele não levou os filhos dela,
Primeiro ponto: o credor não vai levar nada do que é seu. Ele não levou porque ela resistiu. Eu vou de novo. Ele não levou os filhos dela porque ela resistiu. Ela suportou. Eu não sei o que ela fez, eu não sei como ela lutou. Ela estava sozinha, mas ela resistiu. E o credor não saiu com os filhos dela. Isso move o meu coração, porque eu tenho uma pergunta para você essa manhã. Como que pode Deus se interessar por algo que nem mesmo você se interessa por aquilo que Ele te deu? Ela está lutando por aquilo que Deus deu para ela. Os filhos, é a família, é a maior bênção que alguém pode receber. Ela luta com unhas e dentes, ela protege, ela resiste. E o credor vai embora sem os filhos. Eu quero te fazer uma pergunta: como que Deus vai lutar por você se nem você luta por aquilo que Deus te entregou? Como que Deus vai fazer algo por você se nem você está mudando a sua postura nem a sua reação? Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero olhar para você e eu quero que você tenha coragem para lutar pelo que é seu. Eu quero que você acorde pela manhã não desmotivado, mas entendendo: eu tenho algo pelo qual lutar. A minha família, os meus filhos, a minha casa. Se Deus olhar para você e ver coragem, se prepara, porque o sobrenatural vai ser destravado para aqueles que têm coragem de enfrentar o natural. O que eu posso fazer é lutar, e o que Deus pode fazer é me proteger. Agora, como que Deus vai se interessar por algo que eu não ligo? Como que Deus vai ajudar o teu ministério se você não liga para o teu ministério? Sendo que você não tem responsabilidade com o seu ministério. Como que Deus vai fazer o sobrenatural se o natural você negligencia? Sendo que você mostra para Deus que qualquer oportunidade você dá uma porta para Ele e vai viver os seus sonhos. Escuta, isso vale um glória a Deus. Me ajuda a pregar essa manhã. Deus não veio para realizar os seus sonhos. Deus veio para fazer você viver os sonhos deles para a terra. E os sonhos, meu Deus, Evangelho é viver o sonho de Deus para a terra. Não é sobre mim, não é sobre meu sonho. É sobre agarrar com unhas e dentes aquilo que Ele me deu. Se é meus filhos eu vou lutar. Se é minha igreja eu vou lutar. Se é minha família eu vou lutar. Irmãos, o que for preciso fazer, brigar, espernear, você vai fazer, porque aquilo que Deus te deu, é você que é responsável por isso. Sabe de uma coisa? Quando chegar no mundo espiritual, não vai ser outro líder ou pastor que vai ser cobrado acerca da carral. Fala: quem foi levantado? Foi você? Então é você que é responsável. Ponto. É você responsável pelo que eu fiz de certo e errado. E acabou. Quando chegar no mundo espiritual, no juízo, sabe quem vai ser responsável pelos teus filhos? Não é a escola. Não, mas quando eu estava na terra, a esquerda estava governando. A esquerda não tem o poder de tomar café com o teu filho. A esquerda não tem o poder de almoçar com o teu filho. A esquerda não tem o poder de levantar você e orar de madrugada, ungir a cabeça dele, dizendo: vai se converter, nem que seja pela força. Aqui não aceito conversa errada. Aqui na minha casa, quem governa é o céu. Quem governa é a presença. Quem governa é a glória de Deus. Quem vai lutar pela sua família? Me ajuda a pregar essa manhã. Exalta o nome de Jesus aqui. Ela resistiu, e porque resistiu, conseguiu ir até o profeta. Essa mulher ganhou tempo, e isso é muito forte, porque já pensou se o credor bate na porta e pega os filhos, e ela olha para o credor e diz assim: pode levar, eu vou lutar, daqui 10 dias eu volto, e eu tento pegar vocês. Não, pode levar os meus filhos e depois a gente ora. Irmão, tá na hora de você bater o pé lá na tua casa e falar: quem governa aqui é o Senhor Jesus. Está na hora de você bater o pé e assumir alguns lugares e dizer: aqui tem líder, aqui tem pastor, aqui tem marido, aqui tem esposa, aqui tem uma mãe de um filho. E não, você não vai falar com meu filho de qualquer jeito, não, porque lá em casa tem alguém que lidera ele. Eu não vou aceitar qualquer professor falar o que meu filho deve ser. Não, irmãos, não é o mundo que vai ditar as regras para dentro do seu lar. Quem vai ditar as regras para dentro do seu lar é você. Você é autoridade, você é responsável por isso. Não disfarce o seu medo, a sua falta de coragem, como vamos esperar o tempo de Deus. Fica esperando o tempo de Deus, que o credor vai levar tudo que você tem. Daqui a pouco vai ficar sem casamento, sem família e sem unção. Eu preciso aceitar a vontade de Deus.
Fica esperando. Fica esperando, que tu vai ver. Fala para a pessoa que está perto de você, assume o controle. Fala para ela, as pessoas não vão entender nada, mas assuma o controle. Fala para ela isso. O que eu quero dizer com isso? Já estou encerrando. Eu quero dizer que não importa quando você tem na conta, não importa se o mundo está contra você, não importa o que falaram, não importa o bico das pessoas, mas a minha Bíblia diz, o texto, que 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 vai cair à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Onde está a sua resistência? Ficar chorando, ficar parado? Não, eu vou para a guerra. O credor está querendo levar o que é meu, mas eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. 1000 cai do meu lado, 10.000 cai à minha direita, mas eu resisto, eu luto, eu estou debaixo de palavra, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo de uma virtude do Espírito Santo, é Ele que me governa. O diabo quer que eu fique parado em uma cama, depressivo, mas a unção do Espírito Santo está aqui nessa manhã. Resista, resista, luta pela sua família. O milagre Deus vai fazer, fica tranquilo. Mas Ele quer olhar a sua resistência. Ele quer olhar para você e ver que tem vontade de você querer vencer. É igual quando você quer ajudar alguém, mas essa pessoa não quer ser ajudada. Já viu isso? Irmãos, ontem foi impressionante. Os irmãos estão com a gente, viu isso. A gente desceu na comunidade, a gente está com 200 cestas nos 2 carros. Aí vem uma irmã, assim, irmão. Quem é o pastor coordenador desse trabalho? Os irmãos já olham para mim, ali. Eu falei, isso, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, pai do senhor, irmã, tudo bem? A irmã quer cesta? A gente vai entregar ali embaixo, vem com a gente. Eu não quero, não preciso. Tudo bem, irmã. Mas a irmã quer mais alguma coisa? Não, eu vim para coordenar também. Falei, não precisa, dá licença para a gente descer cestas básicas então. Saiu com aquela cara meio assim, de uma tromba de elefante, sabe? Um bico desse tamanho. Aí eu fui receber um outro pessoal que foi pegar a cesta, né? Que veio entregar. Depois de uns 40 minutos. Quando eu tô lá em cima, ninguém tava vendo. Eu tava lá em cima, quem tá vindo com uma cesta básica na mão? Eu falei, que bênção que a irmã pegou a cesta. Ela, mas eu não peguei para mim, eu peguei para doar. Irmão, me responda uma coisa, você acha que Deus vai querer ajudar quem não mostra que está querendo ser ajudado? Deus quer olhar para nós, a gente está indo para ajudar, mas se a pessoa não está disposta nem a olhar e falar assim, eu preciso, eu quero, e está tudo bem se você não precisa, mas tem que ter humildade, porque a humildade é a excelência do reino, a humildade faz parte daqueles que carregam a presença. Então Deus está dizendo, Ele quer olhar para nós e olhar nos nossos olhos e ter vontade de vencer, não ter vontade de olhar para algumas coisas e falar assim, não, eu vou mudar essa realidade, irmão. Tem algumas situações que estão me trazendo uma indignação tão grande, que eu falei, Deus, ou o Senhor muda isso, ou eu vou me levantar para fazer algo por essa realidade. Deus está querendo pessoas que vai olhar para algumas situações e vai dizer, não, agora é coragem, eu vou lutar, o credor não vai tomar o que é meu, o credor não vai tomar aquilo que o Senhor me entregou na terra. Levanta a sua mão mais alto que você pode, por favor. Nessa manhã Deus está te dando autoridade. Deus quer olhar para você e ver coragem, você abrindo a sua boca no meio do caos e dizendo, ninguém vai tocar no que é meu. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e o que? Ele fugirá de vós. Onde são os crentes corajosos aqui nessa manhã? Eu quero ouvir o seu glória a Deus de crente corajoso. Eu quero ouvir o seu aleluia de um crente que está entendendo aquilo que está acontecendo aqui essa manhã. Onde estão os crentes corajosos? Levanta a sua mão e exalta o nome dele aqui nessa manhã. Porque às vezes Deus está prometendo milhões de coisas aqui para nós e a gente está assim. Uns abrindo a boca, outros mascando chiclete, outros dormindo, mas sempre tem um que está me olhando assim, ó. Sempre tem um que está falando, o que você liberar eu pego para a minha vida. E vou falar, e quando a pessoa pega a palavra desse altar aqui, ninguém segura mais ela, irmão.
Quando alguém pega essa palavra que vem desse altar aqui, ninguém segura mais ela. Mas estão falando mal de mim no meu trabalho, mas eu tenho a palavra. Mas são cara feia pra mim, eu tenho a palavra. Mas o meu marido está bebendo, meus filhos estão nas drogas, eu tenho a palavra. O meu casamento vai ser restaurado. Eu creio no que Deus está falando, eu creio no que Deus está mostrando. Eu não me movo por aquilo que eu estou vendo, eu me movo por aquilo que Deus está dizendo. Onde são os crentes que vão resistir? Levanta a sua mão nessa manhã. Alguns já estão pegando a palavra, outros já estão recebendo a virtude do Espírito Santo, alguns já estão recebendo a autoridade do céu. Exalte o nome de Jesus. Se você tem aleluia, dá aleluia para Ele. Se você tem glória a Deus, libera sua glória a Deus. Se você tem línguas de fogo, reparta línguas de fogo. Vamos encher esse lugar, porque o credor, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Receba a vida de Deus essa manhã, receba a vida de Deus aqui. Levanta as suas mãos e exalte o nome dEle. Reaja hoje. Lute a guerra que você tem que guerrear. Assuma a guerra que você precisa guerrear. Assuma o controle da sua história. Eu não sei a sua história. Escuta isso. Não sei se você foi criado em orfanato. Eu não sei se sua mãe te rejeitou no ventre. Mas eu sei que antes do seu pai conhecer a sua mãe, existia alguém que já te conhecia. Antes do seu pai conhecer a sua mãe, você já estava predestinado para vir para a terra. Você já tinha um propósito. Os olhos do Senhor te enxergaram antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E de uma coisa eu sei: não importa como você veio, se você foi rejeitado, o que importa é que você é escolhido para mudar a história da sua família. Guerreira, guerreira. É você que foi chamado para isso. Eu não sei aonde você foi rejeitado, mas tem uma guerra para você viver. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui essa manhã? Quem está sentindo a presença de Deus aqui essa manhã? Eliseu olha para ela e pergunta. Olha a pergunta, estou encerrando. Olha a pergunta que ele faz para ela: o que você tem em casa? E essa mulher não é a viúva de Sarepta que tinha um pouquinho de azeite. Essa mulher olha para Eliseu e fala assim: eu tenho uma botija de azeite. Está em casa. Eu tenho algo precioso, eu tenho uma botija de azeite. Era o bem mais precioso que ela tinha naquele momento. Agora escuta isso, o credor sabia que ela não tinha dinheiro. Ele poderia ter pego a botija, poderia ter pego os filhos, mas a Bíblia diz que o credor saiu sem os filhos e sem a botija. Os filhos da Bíblia representam família. A botija aponta azeite. Azeite na Bíblia representa unção. O que o credor veio para fazer? Roubar a família e roubar a unção. Tem muito pastor que fala: olha, para mim continuar tendo unção, eu tenho que sacrificar a família. O diabo quer colocar isso na sua cabeça, que você não pode ter os dois. Você não pode ter a unção ministerial e nem a sua família bem, porque se para ter a unção ministerial, vai perder a esposa. E o diabo te dá duas escolhas: ou escolhe a família, ou escolhe a unção. Mas Deus está dizendo: você vai lutar pelos dois, e você vai ter os dois. Você vai ter a unção na sua vida, e você vai ter a sua família com você. Levanta a sua mão. Você não vai perder a sua família, você não vai perder a unção de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: vai ficar com a unção, vai ficar com a família. Não negocie a unção de Deus. Não retira da sua casa a unção do Espírito Santo. Não retira a família do seu lado. Cenário profético, sabe o que Deus quer? Família do lado.
azeite no peito e palavra na boca. Eu vou de novo. Família do lado, azeite no peito e palavra na boca. Você vai sair daqui hoje com a família do lado, azeite no peito e a palavra profética na boca. Você vai voltar a profetizar. Você vai voltar a queimar pelo Senhor. Você vai voltar a se apaixonar por Ele. Levanta as suas mãos e volte a queimar. Fica de pé comigo. O profeta olha para ela e diz: vai e pede vasilhas vazias. Essa mulher recebe a ordem do profeta. E algo interessante, eu queria que você recebesse essa ordem profética. Algo interessante que o profeta falou: vai você, de porta em porta, pegar vasilhas vazias. Mas eu fiquei pensando, ela tinha 2 meninos, que alguns estudiosos falam que estavam de 15 anos a 20. Eu já fiquei pensando, bota esses 2 moleques para correr. Tá com câimbra, filho? A Gabi faz a massagem do meu amigo Roger ali. Ela olha, eu já pensei assim, coloca os 2 meninos para correr, vai de porta em porta, vai resolver essa situação. Mas sabe o que Deus falou comigo? Kaique, a ordem era para ela ir se expor à vergonha. Os filhos ficam guardados em casa. Alguém pegou? Tem muitas famílias que se expõem à vergonha colocando o filho na frente. Pais que ficam brigando na frente dos filhos, falando palavras pesadas na frente dos filhos. E filho você não expõe, filho você guarda, filho você protege. Quem vai se expor à vergonha é os pais, é os líderes, é os maduros. É eles que têm que ir à frente. A Bíblia diz que os filhos ficaram e ela foi de porta em porta, se humilhando, pedindo vasilha emprestada. Mas o texto é muito poderoso, meu Deus. Porque ela vai de porta em porta, Alex, e para a glória de Deus ela consegue essas vasilhas. Ela recebe a ordem do profeta, guardando a família e se expondo ao ridículo. Essa é a ordem de Deus, guarde a sua família. Você se expõe, a sua família é guardada. É a mesma coisa de um crente que acabou de chegar na igreja, novo convertido, tem 1 anos de convertido. Aí vem um crente velho, pele de rinoceronte, vai sentar numa mesa com esse crente, começa a chorar as pitangas da igreja. Irmão, para crente convertido você não expõe as suas dores. Para crente convertido você anima ele dizendo: o Senhor vai te honrar. Ei, o seu ministério vai ser poderoso na terra. Para crente novo convertido você tem que impulsionar. Mas aí vem um monte de crente velho, ferido, dizendo: olha, lá é uma bagunça, a igreja não presta, todo mundo fala mal de todo mundo. Irmão, se converta ao evangelho e para de expor os irmãos mais novos. Para de expor pessoas que não estão preparadas para ouvir o que você tem em você. Para crente novo você anima ele, você motiva ele. Deus está fazendo algo aqui nessa manhã. O texto diz que ela vai de porta em porta, Fernando. Pega as vasilhas, volta para casa. Os filhos que não estão entendendo nada olham aquelas vasilhas. A mãe começa a falar: olha, filho, o milagre acontecendo. Uma vasilha, ela enchia 2 e enchia da mesma maneira, continuava cheia. 2 vasilhas, enchia a terceira e as 3 ficavam cheias. 3 vasilhas, agora a 4 enchia e 4 ficava cheia. Os filhos estão olhando e estão dizendo: ninguém me ensinou isso, mas meu pai um dia me ensinou que Deus ele é poderoso para abrir o caminho no deserto. O meu pai um dia me ensinou. O meu pai me ensinou que o meu Deus é Deus de milagre. O meu pai me ensinou que um dia eu veria o milagre. E agora eles estão vendo as vasilhas transbordando. Eles estão vendo o milagre acontecendo. Por quê? Porque uma mulher decidiu não colocar os seus filhos na frente da batalha.
Ela foi, se expôs, pagou o preço. E agora a sua família está vivendo debaixo de um milagre. Vou liberar uma palavra profética aqui. Em você vai gerar dor, mas através de você, os seus filhos serão cheios do azeite. Através de você, a sua família será cheia do azeite. Através de você, a sua família será cheia da unção. Oh, alguns já estão sendo cheios. Só você que deseja ser cheio essa manhã, levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui vazio, mas eu libero o profético agora. Cheio, cheios, 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 cheios. Mais, 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 mais. Levanta as suas mãos. Cheios, cheios, cheios. A sede não transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Enquanto a fome não derramar, enquanto a sede não transbordar, tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos. Levanta as suas mãos. Uma mulher que estava sem nada, agora com a sua família, está cheio de azeite na casa. E isso é muito poderoso, porque ela, já estou encerrando, ela vai até o profeta quando não tinha nada. E Renato, ela pergunta: eu não tenho nada, qual é a palavra? Ela vai atrás de uma palavra. O profeta dá uma direção, escuta isso. O profeta dá uma direção e a direção é: busca vasilhas vazias. E ela volta e o milagre acontece. Agora a casa dela está cheia de vasilhas, cheia de azeite. O milagre aconteceu. E sabe o que essa mulher faz? Volta no profeta. Alguém já pegou, mas eu vou de novo. Ela volta no profeta para pedir a direção de Deus mais uma vez. Porque tem gente que para pedir direção de Deus para ganhar uma havaiana, ele tem coragem. Mas quando Deus enche os celeiros dele, ele não tem mais a obediência de pedir direção para Deus. Você pedir direção para Deus quando não tem nada é fácil. Eu quero ver você continuar pedindo direção para Deus quando Deus enriquecer você. Mas essa mulher vai até o profeta. E se fossem os profetas de hoje, vai falar: eu liberei agora. Mas sabe o que o profeta falou? Meu Deus, isso vale um glória a Deus. Está cheia, agora vai pagar quem você deve. Está cheia, agora vai resolver o que você precisa resolver. E vai viver do que sobra. Vai viver para você do que sobra. Deus não vai fazer por você o que você precisa resolver. É você que resolve. É você que assume o B.O. Quer milagre? Seja cheio. Mas quando estiver cheio, vai resolver o que você precisa. Seja cheio. Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, e até transbordar. Vamos pedir isso, levanta as suas mãos. Derrama a sua glória,
Declare, enche-me. derrama sua glória. Suba sua voz, suba sua voz e enche. E até transbordar. Vamos pedir ao Senhor. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Será que você pode pedir isso? Vamos liberar isso profeticamente. Levanta as suas mãos e declare, enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. As vasilhas estão sendo cheias. As vasilhas estão sendo cheias essa manhã. Enche-me. As vasilhas estão sendo cheias. Enche-me. Mais, mais. Deus. Enche-me. Enche-me. E até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Vamos pedir, enche-me. E enche-me. Aleluia. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Com toda a sua força, declare isso. E enche. Até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me, Ela não tinha nada, mas agora a casa dela está cheia de azeite. Ela foi para o profeta vazia, mas agora a casa dela está cheia da virtude do Espírito Santo. E talvez essa manhã você entrou aqui dessa maneira, como essa mulher, vazio, pedindo uma direção profética. E se você deseja essa direção profética, levanta a sua mão, eu quero orar por você essa manhã. Existem pessoas que precisam ser cheias na sua casa, na sua família. E se você tem coragem, sai do seu lugar, vem até o altar buscar o azeite que você tanto precisa. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos ungir você essa manhã. Nós vamos ungir a sua vida e declarar uma porção profética sobre a sua história. Só você que deseja ser cheio. Se tiver crentes corajosos, sai do seu lugar.